Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 10 de maio. O Senado Notícias está no ar. Nesta semana, o Senado faz esforço concentrado com previsão de votações nas comissões e no plenário. Também haverá sessão do Congresso para promulgação de emenda constitucional. Confira a programação para hoje. Às 9 horas, está prevista a reunião da Comissão de Relações Exteriores. Os senadores devem votar projetos de acordos internacionais. No mesmo horário, reúne-se a Comissão de Assuntos Econômicos. Na pauta está um projeto que permite deduzir do imposto de renda as despesas com medicamentos para doenças como câncer, Alzheimer, diabetes e Parkinson. Às 10 horas, na Comissão de Infraestrutura, pode ser votado o projeto que proíbe a inclusão na conta de luz das perdas não técnicas de energia. Às 11 horas, Comissão de Assuntos Sociais. Na pauta, um projeto que torna mais cara a comercialização e a importação de refrigerantes e bebidas açucaradas. Às 2h30, está marcada a audiência pública na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, para debater a situação da saúde no Distrito Federal. Às 3h30 da tarde, está marcada a sessão do Congresso Nacional para a promulgação da Emenda Constitucional 121, sobre benefícios tributários ao setor de informática. Às 4 da tarde, sessão plenária do Senado. Na pauta, votação de nomes indicados para diversos cargos públicos. Constam também algumas proposições, como o projeto de lei sobre gastos com publicidade dos órgãos públicos no primeiro semestre de ano de eleição. A PEC, que eleva para 70 anos a idade máxima para a nomeação de membros de tribunais superiores e de tribunais regionais federais. O projeto de lei que institui a Semana Nacional do Estatuto da Juventude, o que reduz pena para crimes contra as relações de consumo e inverte o ônus da prova para a comprovação pelos fornecedores da adequação dos seus produtos ou serviços ao consumo e ao uso. E o que altera leis referentes à atuação dos advogados, como prerrogativas e honorários advocatícios. O Senado promoveu um debate nesta segunda-feira para discutir sobre a desjudicialização da execução civil. O debate contou com a participação de senadores e da sociedade. O projeto de autoria da senadora Soraya Tronic busca simplificar e desburocratizar a cobrança de títulos executivos civis. O texto propõe um novo sistema ao ordenamento jurídico brasileiro, já aplicado no exterior, especialmente na União Europeia. O PL permite que execuções civis de títulos extrajudiciais e cumprimentos de sentença passem a tramitar nos cartórios de protesto, descomplicando o processo. Temos que levar em conta também o que é mais importante para o cidadão, ou seja, o percentual de processos que atingem a satisfação do crédito perseguido. É a efetividade. Os dados apontam que apenas cerca de 15% dos processos de execução recebem baixa definitiva e atingem a buscada satisfação do crédito. Com efeito, os dados demonstram que a maior parte dos processos de execução é infrutífera e acaba sendo arquivada por falta de bens penhoráveis. Logo, os juízes acabam despendendo de boa parte do seu tempo com processos que, em sua maioria, não geram qualquer resultado útil para o cidadão. O projeto retira do Judiciário a tramitação de execução de títulos extrajudiciais e o cumprimento de sentença condenatória em quantia certa, delegando isso a um tabelião de protesto que deve atuar segundo o Código de Processo Civil. A representante da Associação dos Magistrados Brasileiros falou sobre o texto e questionou pontos da proposta. Magistrados, na condução desses processos sob o palio do devido processo legal, eles têm também a vedação quanto ao exercício de outros cargos ou funções, a vedação de recebimento de custas ou participação em processo, a dedicação à atividade político-partidária, o recebimento de auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas e o exercício da advocacia. Pois muito bem. A forma como o processo se desenvolve na proposta do projeto, dando a possibilidade de atos de expropriação da propriedade a agentes que não têm necessariamente esta garantia, porque nem todas essas garantias de autonomia e imparcialidade atingem os tabeliões, é uma fonte de preocupação
para a Associação dos Magistrados Brasileiros. Os cartórios de protesto são aqueles que recebem as reclamações de contas, cheques, notas promissórias e outros documentos não pagos. São eles que intimam os devedores e, caso não quitem a dívida, registram o processo. Caso a dívida não seja paga, o credor deve recorrer à justiça. O projeto sugere que os tabeliães de protesto já responsáveis pelo início da cobrança dessas dívidas possam continuar atuando na demanda num processo desjudicializado. É uma proposta legislativa que insere no mercado, em especial no crédito bancário, mais um instrumento de desjudicialização, a exemplo do que já ocorreu com outros procedimentos judiciais migrados para serventias extrajudiciais, que permitirá a redução do custo da inadimplência, que, segundo dados da FEBRABAN, é o principal fator que impacta na composição do custo do crédito. Fortalecimento e maior amplitude da atuação do Poder Judiciário, por intermédio dos seus delegatários, tabeliães de protesto. Muitos bancos hoje não executam dívidas abaixo de R$100 mil em razão dos custos incorridos. Os tabeliães de protesto, no caso, que integram a nossa Anoreg, que faz parte da nossa Anoreg, estão devidamente preparados para assumir esse mistério e auxiliando aí o poder público, o poder judiciário, enfim, a sociedade brasileira como um todo na recuperação do crédito e na melhoria de negócio para o nosso país. O relator do projeto falou sobre as ponderações e questionamentos dos participantes e disse que já apresentou um substitutivo para aperfeiçoar o texto. E a cautela do relator com relação àqueles pontos que são pontos sensíveis e que dizem respeito à atuação de muitos dos que estão aqui hoje, no substitutivo nós procuramos enfrentar e garantir absoluta segurança jurídica. Aqui, repito, o objetivo comum de todos aqui é que o cidadão que está lá na ponta, que é o destinatário de todo esse esforço, do conjunto desses esforços, né, tenha satisfeito o seu direito. A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia realizou ontem a 9ª audiência pública para avaliar os impactos da pandemia de Covid-19 no ensino brasileiro. Como trazer os alunos de volta à escola e combater a evasão escolar após a pandemia da Covid-19 foi o tema do debate na audiência pública. Além da garantia do acesso educacional, a comissão discute a permanência na escola e a recomposição da aprendizagem, com a instituição de um programa nacional para minimizar os prejuízos educacionais causados pela pandemia. Outro objetivo é a conectividade, com acesso à internet rápida pelos estudantes e professores da rede pública de ensino. A comissão também trabalha para aumentar o orçamento da educação. Elevar substancialmente os investimentos educacionais nos próximos anos, considerando que a execução orçamentária na educação tem sofrido severos cortes nos últimos exercícios. A representante do Unicef demonstrou preocupação com o percentual de crianças que não conseguem ler nem escrever um simples bilhete. E também com a quantidade de adolescentes que declaram não pretender voltar para a escola. Ela apresentou metodologias consolidadas que já estão disponíveis para serem implementadas. Eu acredito que o Brasil ele já possui os dados que a gente precisa para fazer um planejamento estratégico emergencial. Eu acho que a gente não precisa mais se debruçar sobre dados. A gente precisa efetivamente identificar as metodologias, as estratégias que o Brasil já desenvolveu, aquilo que a gente sempre ouve dizer, aprender com o Brasil, e efetivamente traçar um plano emergencial que seja nacional, mas que seja sensível e capaz de atender às especificidades locais. A representante da Fundação Lehman também trouxe sugestões. A gente lançou um documento agora em fevereiro deste ano, chamado de Recomposição das Aprendizagens e Estratégias Educacionais para Enfrentar os Desafios agravados pela Pandemia, que trata de um tripé de desafios, né? A gente não fala apenas de recomposição de aprendizagem, mas de recomposição, busca ativa e saúde mental como um tripé necessário a ser enfrentado.
O espaço marinho como oportunidade de produção de energia limpa e barata. O chamado potencial energético offshore está no radar do mercado e das autoridades brasileiras. O assunto foi discutido nesta segunda-feira em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Enquanto um projeto em exame no Senado busca disciplinar a outorga de autorizações para aproveitamento de potencial energético offshore, decreto lançado pelo governo federal em janeiro já trata do tema. Ele entra em vigor em junho deste ano, mas ainda requer outras regulamentações. A novidade está alvoroçando o mercado. Depois que o decreto foi publicado, o mercado respondeu de uma maneira muito rápida e muito positiva, o que resultou em um aumento de 40 gigawatts, é o que estava no IBAMA, iniciando o processo de licenciamento. Saiu de 40 gigawatts para mais de 130 gigawatts hoje. O representante do IBAMA aposta na segurança jurídica do que está sendo proposto para a exploração da energia na área oceânica. O regulamento ambiental, né, que a gente tem hoje está preparado para absorver tudo que é necessário ser feito para o licenciamento ambiental dessa tipologia, né, e que tanto a legislação vindo do Ministério do Meio Ambiente através do decreto como o projeto de lei, ela só vem a somar e trazer mais segurança, não só, né, para o IBAMA, para o ambiente institucional mesmo que está envolvido nessas análises, como também para todos aqueles, né, os desenvolvedores desses projetos que estão propostos hoje dentro do IBAMA. Representantes de empresas que atuam no setor apontaram aspectos a melhorar na nova legislação, como critérios de qualificação de empresas para os leilões e abertura à participação estrangeira. O Brasil hoje está competindo com outros países, né, para a atração desses investimentos. Então, a ideia aqui é tornar o Brasil como um dos principais polos de atração de investimento internacional para desenvolvimento desse novo segmento. Seja tido em conta uma proposta qualitativa que traz o maior retorno econômico para a região em termos de investimento em cadeia de suprimento, trabalhos. Esta executiva expressou a expectativa do mercado com o futuro que se avizinha. Nós temos que nos preparar para o final desta década e para as próximas décadas, porque, como disse um dos comentaristas aí que estão nos assistindo, o Brasil é um país que tem uma grande potência para liderar essa transição energética e tem que olhar para essa transição na lógica de negócios, na lógica de crescimento e desenvolvimento econômico. Uma medida provisória editada pelo Palácio do Planalto na semana passada quer incentivar a criação de empregos para mulheres e jovens. A MP prevê a implementação de várias medidas de apoio aos pais durante a primeira infância, como reembolso do pagamento de creche ou a liberação de valores do FGTS. Além disso, flexibiliza a carga horária desses trabalhadores, permitindo a adoção de jornada parcial e a compensação com banco de horas, por exemplo. As mulheres também poderão usar o FGTS para pagamento de programas de qualificação profissional e receberão apoio na volta da licença maternidade, como a adoção de horários mais flexíveis. Será criado ainda o selo Emprega Mais Mulher, para estimular as empresas a adotarem boas práticas para a contratação de trabalhadoras, incentivando a ocupação de postos de liderança e a ascensão profissional das mulheres. Para aumentar a contratação de jovens, o governo criou o Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes. O prazo máximo para permanência na aprendizagem passará de 2 para 3 anos e o objetivo é contratar 250 mil adolescentes ainda este ano. Ele fere muitas as questões de fiscalização, condição de trabalho, o menor aprendiz. E isso não vai gerar emprego, né? Isso, por decreto, não se gera emprego. O que se gera emprego é investimento público e privado, que gerem condições do setor produtivo em gerar emprego. É isso que falta, né? Então, seria mais eficaz reduzir a taxa de juros do que criar uma medida provisória
que seja populista para tentar reverter o cenário político e não o econômico de fato. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.